Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. A cada semana a gente posta um vídeo recapitulando o conteúdo da semana e essa recapitulação serve não apenas para você que gosta de estudar a lição, aprofundar os seus conhecimentos, mas também para você que é professor da Escola Sabatina e que no próximo sábado vai ter o desafio de conduzir aí o estudo junto com a sua classe. Então a gente procura trazer aqui alguns insights, algumas ideias de como transmitir essa lição, de como sistematizá-la de uma forma mais simples para tornar mais claro o aprendizado. Chegamos então à nossa 13ª e última semana desse trimestre estudando a respeito de Isaías, consolo para o povo de Deus. Lindas histórias, lindas experiências nós ouvimos do livro do profeta Isaías. E fechamos aí com chave de ouro com o tema A Renovação do Planeta Terra. É isso mesmo. A Bíblia apresenta uma renovação completa do planeta que hoje nós moramos. E essa mensagem chega num tempo muito oportuno, porque nós estamos vivendo uma situação calamitosa no mundo inteiro, com essa crise de saúde que todos os países enfrentam. E como é bom, através dos olhos da profecia, entender que Deus vai restaurar todas as coisas. Então, há uma esperança muito grande para mim e para você, e nós devemos partilhar também essa esperança com as pessoas que nós temos a oportunidade, tá bem? Antes de mais nada, quero convidar você que não é inscrito ainda no meu canal, por gentileza, a se inscrever. E se você gostar do conteúdo, partilhe também com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as novidades, os vídeos que eu posto aqui todas as semanas e também deixar o seu like se você gostar do conteúdo, tá bem? Antes de então recapitularmos a lição, eu queria fazer uma breve oração. E essa recapitulação, ela serve não apenas para você que gosta de estudar a lição, gosta de aprender mais da Bíblia, mas para você que no próximo sábado, como professor da Escola Sabatina, terá o desafio de apresentar esse conteúdo diante da sua classe. Eu espero que os insights que a gente apresentar aqui possa ajudar você na sistematização do assunto e possa facilitar o aprendizado dos seus alunos, tá bem? Vamos orar então, pedindo uma bênção de Deus para a recapitulação de hoje? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra, a recapitulação desta última lição desse trimestre. Que a Tua bênção esteja com todos nós e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a renovação do planeta Terra, e o verso principal da lição dessa semana foi Isaías 65, verso 17. E na Nova Versão Internacional é dito assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Esse verso é muito lindo e ele traz também uma pergunta, né? Logo quando a gente lê, a gente vem logo a pergunta, primeiro, novos céus e nova terra, o que vai acontecer com esse céu e com essa terra? E segundo, não haverá lembrança das coisas passadas? Como assim? Nós não nos lembraremos de nada? Como vai ser isso? Bom, temos que explicar isso para você hoje. Vamos explicar isso com todo carinho, tá bem? O primeiro ponto que eu queria tocar para você hoje e dizer é que na língua hebraica, na língua grega, por exemplo, a palavra novo, você tem duas palavras diferentes para novo. Um novo no sentido de inédito e um novo no sentido de renovado. Esse é o primeiro ponto que a lição traz para nós. Quando Deus se compromete a criar um novo céu e uma nova terra, a palavra novo aqui não é um novo inédito, mas é algo que será reformado. Não quer dizer que Deus vai criar um novo planeta. Não, será o planeta que hoje nós moramos que vai passar por uma completa transformação. Então, novos céus e nova terra não será outro céu e outra terra que Deus vai criar, mas é uma renovação daquilo que já é existente. E quando fala que não haverá lembrança das coisas passadas ou memória delas, é claro que são as memórias negativas, as memórias que nos trazem sofrimento, porque você deve se lembrar de que nós no céu vamos nos conhecer, vamos nos dar a conhecer, vamos conhecer nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, vamos saber onde nós moramos, quem nós fomos, que profissão exercemos. Então é claro que haverá sim lembranças das coisas passadas. Mas é muito bom que fique claro para você
de que o livro de Isaías é um livro de profecia clássica. E mais à frente eu vou fazer uma distinção para você entre profecia clássica e apocalíptica. E isso vai nos ajudar a entendermos melhor a lição de hoje, tá bem? Bom, a lição de sábado trouxe uma linda introdução de um garotinho de 12 anos que nas aulas lá de astronomia descobriu que em algum momento o universo se desfaria, o planeta seria destruído. Ele então perdeu interesse pelos estudos, né? Isso levou os seus pais a buscarem um médico e finalmente ele produz uma frase ali muito interessante, né? De que adianta estudar ou fazer qualquer coisa se finalmente virá a destruição? Para muitas pessoas, o futuro é apenas uma destruição, é a morte. É o futuro certo para milhares de pessoas. Mas para aqueles que creem na Bíblia, não é assim. O futuro, para aqueles que acreditam na Bíblia, ele é glorioso. E eu e você temos hoje, enquanto há esperança de salvação, enquanto Jesus está no santuário e a porta da graça está aberta, nós temos a oportunidade de tomar posse dessa grande salvação que Deus oferece para mim e para você. Então, o futuro que nós cremos não é em destruição, não é em morte, é um futuro glorioso em restauração e renovação. E isso, é claro, deve encher o nosso coração de esperança. Vamos voltar à profecia clássica e apocalíptica. Profecia clássica é quando um profeta está tratando de eventos alusivos ao seu tempo. Isso foi presenciado aqui no livro de Isaías, especialmente na segunda parte, quando nós começamos a ver a respeito do cativeiro babilônico, de quem escravizaria o povo de Deus, de quem o libertaria. Eram profecias destinadas àquele momento da história de Israel. Agora, há na profecia clássica alguns elementos que não se cumprem. E eles agora são reinterpretados na profecia apocalíptica. Quando você pega o livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 21, lá diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. O pano de fundo para essa expressão do Apocalipse é o capítulo 65 de Isaías, que nós estudamos essa semana. Ou seja, aquele plano que Deus tinha para Israel não se concretizou e agora a profecia é reaplicada. A profecia clássica, ela tem uma aplicação temporal para o seu momento, para o seu profeta e para o povo que está vivendo ali. Já a profecia apocalíptica, ela fala de um cumprimento escatológico. E é claro que se a Bíblia faz essa reinterpretação, nós podemos também usá-la. E como o Apocalipse, ele lança a mão dessa reinterpretação, então eu e você podemos dizer que essa profecia, ela também tem um cunho apocalíptico. E aqui, no capítulo 65, a partir do verso 17 em diante, nós temos a promessa de Deus da restauração do novo céu e da nova terra. Olha o que diz o verso 17. Isaías 65, 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós, verso 18, folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. Olha que promessa linda de Deus, uma promessa de restauração, uma promessa de livramento. Isso tudo aqui tem a ver com o cativeiro babilônico, com o retorno do cativeiro, com a volta para Jerusalém, Deus conduzindo a história de Israel. Agora olha para o verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Como assim a maldição só vem aos 100 anos? Bom, o texto já deixou claro. Quando Deus estabelecesse o seu povo na terra prometida, o povo teria vida longeva. Viveriam, quem sabe, até os 100 anos. Mas aos 100 anos viriam a maldição. A maldição aqui é a morte, né? Porque a maldição do pecado é a morte. Então nós estamos falando aqui de uma profecia clássica. Ainda que o povo chegasse em Canaã, na terra prometida, lá fosse estabelecido, tivesse vida longeva, tudo isso, nós estamos falando de um povo que sofria, de um povo que finalmente seria levado à sepultura. Mas na profecia apocalíptica, a coisa muda de figura, certo? Versículo 22, verso 21 e 22. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não edificarão para que outros habitem, e nem plantarão para que outros comam. Ou seja, todo mundo nessa terra ideal iria desfrutar do trabalho de suas mãos. Não haveria ali ninguém explorando ninguém. Que coisa linda, né?
E aqui diz o verso 25, o lobo e o cordeiro passarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente e não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É claro que aqui nós temos uma visão clara, né, da restauração final de Deus, quando mesmo os animais carnívoros se tornarão herbívoros, né? E a lição trouxe aqui um parágrafo que é bem interessante, até engraçado, né? Para que carnívoros comam, ou como os leões, se tornem vegetarianos, é necessário muito mais do que uma aula de culinária vegetariana. Isso requer uma recriação para restaurar o mundo ao seu estado ideal, como era antes da introdução da morte, lá no Jardim do Éden. Então a lição foi muito clara em dizer de que essa restauração ela vai atingir não apenas fisicamente o nosso planeta, mas vai atingir até mesmo as criaturas, os seres que Deus criou. E aqui você tem o ideal de todos os animais voltarem a ser como era no Jardim do Éden, herbívoros, e uma perfeita sintonia em toda a criação de Deus. Que coisa linda, né? Se isso acontecesse, se essa profecia clássica se cumprisse, porque estamos tratando aqui de uma profecia de Isaías, o que aconteceria? Todas as nações seriam atraídas ao Senhor como o ímã atrai o ferro. Olha o que diz aqui Isaías 66, versos 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. A lição de segunda-feira falou que Deus atrairia como um imã. Você sabe que Deus, ao escolher o povo de Israel, e essa escolha foi feita lá em Abraão, está lembrado? Gênesis 12, Deus escolhe Abraão, faz com ele uma aliança e diz: Abraão, conta as estrelas dos céus. Assim como você não pode contar essas estrelas, será a tua descendência. Eu vou abençoar a sua descendência, eu vou fazer de você uma grande nação e em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, o que Deus queria com essa aliança com Abraão? Por falar em aliança, deixa eu abrir um parêntese aqui, não fique sem a lição do próximo trimestre, que vai falar sobre aliança, tá bem? Você vai se deleitar com os ensinamentos bíblicos sobre a aliança. Mas então Deus fez essa aliança com Abraão. E através da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Por quê? Porque Deus tornou a descendência de Abraão os depositários dos oráculos sagrados, do conhecimento da palavra, da sua verdade, do seu evangelho. E esse povo seria grandemente abençoado pelo Senhor para abençoar outras nações. Então, na profecia clássica, esse ideal se cumpriria. Então, Israel seria abençoado, as nações conheceriam do Deus de Israel e, finalmente, o Cristo viria como Messias para terminar, completar essa obra maravilhosa de salvação. Infelizmente, isso não aconteceu e algumas profecias clássicas foram reaplicadas agora como profecias apocalípticas. Então, Deus usaria a nação de Israel, através dela, ele disseminaria a sua glória. Esse é o contexto da lição. Deus querendo usar o seu povo para disseminar a sua glória. E as pessoas seriam atraídas à nação de Israel. Interessante que na história nacional de Israel, em toda a sua história, em apenas alguns momentos no reinado de Davi e Salomão, esse sonho divino se concretizou. Você está lembrado do reinado de Salomão, quando a rainha de Sabá veio até o reino de Salomão para ouvir da sua sabedoria? Você está lembrado de que as nações buscavam ao rei Salomão para saber de onde vinha tanta sabedoria, tanta prosperidade? Foi um dos momentos, poucos momentos, em que esse plano de Deus ele se concretizou. E Israel chamou a atenção de todas as nações para o Deus o qual eles serviam. O verso 19 e 20 de Isaías 66 falam também a respeito agora de uma obra missionária, né?
missionários que liderariam as nações. Diz aqui o verso 20 de Isaías 66, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos, em leiteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel traziam as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Aqui há duas linguagens bem interessantes que nós temos que explorar. A primeira delas é que mesmo gentios seriam usados como missionários para levar avante o Evangelho. Deus, através dos israelitas, do seu povo de Israel, atrairia outras nações, mas ele conferiria a esses gentios de outras nações o privilégio de também serem missionários. E eles também se juntariam no espalhar a glória e a mensagem de Deus. Esse é o primeiro tópico que a gente tem que abordar aqui. Então, esses gentios, alguns dos quais Deus escolheu para liderar a adoração entre o seu povo, eles seriam os servos de Cristo juntamente com os levitas. E ali eles fariam um trabalho todo especial. E quando o verso 20 diz de que eles seriam ali como oferta ao Senhor, a ideia aqui eram as ofertas que eram trazidas lá no santuário no tempo de Israel. Você está lembrado que existiam várias ofertas que eram animais, que eram sacrificados e colocados ali sobre o altar para serem queimados, mas também haviam oferta de cereais, está lembrado? E esses cereais, quando eram trazidos até o santuário, havia até ali um ritual de mover o molho dos cereais diante do altar. Essa era a função do sacerdote. Então ele pegava ali uma porção de cereais, né, de feixes de cereais, podia ser o trigo, a cevada, e ele movia, ele balançava esse cereal ali diante do altar de holocausto, representando que o cereal estava sendo entregue ao Senhor. E de fato esse cereal ia para o santuário para servir ali, para ser usado na despesa ou como sustento dos levitas que precisavam desse cereal para se alimentar. Agora a linguagem esses gentios serão apresentados como oferta, assim como o cereal era apresentado e o cereal estava ali como semente viva, essas pessoas vivas seriam apresentadas ao Senhor também como oferta. Então a linguagem por trás aqui é a linguagem do santuário. E aqui nós temos uma questão muito bonita. Isaías já falava de que nesse momento não haveria mais distinção entre aquele que era povo de Deus e aquele que não era, porque todos eles seriam unidos numa comunidade de fé. Olha o que diz o verso 21 de Isaías capítulo 66. Verso 21 diz assim: também deles tomarei, e alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Você está lembrado de que lá na época do santuário terrestre construído por Moisés, somente os levitas poderiam ser sacerdotes, né? Não poderia ter sacerdote de outras tribos, mas agora não. Agora até mesmo alguns gentios, vindos de outras nações, que aceitassem ali o Deus de Israel, seriam usados ali como sacerdotes, como levitas, no trabalho, na condução da adoração. Nós temos que voltar a nossa mente nesse momento para o santuário e entender que no santuário trabalhavam milhares de pessoas, não haviam apenas sacerdotes, né? Os levitas tinham funções específicas, eles tinham que cuidar de tudo no santuário, da lenha para queimar ali as ofertas, da limpeza, da água para a bacia onde o sacerdote se lavava, das mudanças que o santuário fazia no deserto, desmontar e montar, carregar os móveis, era muito trabalho que tinha no santuário. E apenas os levitas exerciam esse trabalho, mas agora não. Como a glória do Senhor seria conhecida de todas as nações, até mesmo pessoas de outras nações, pagãs, agora convertidas ao Deus verdadeiro, serviriam como sacerdotes e levitas no santuário. Esse era o ideal de Deus. Esse era o grande sonho que Deus tinha. Infelizmente, ele não se realizou. Bom, quando é que isso acontece? A nona pergunta, na parte de quarta-feira, diz assim: quando essa profecia de Isaías foi cumprida? E aqui trouxe duas opções: o ministério terrestre de Cristo
ou na morte de Estevão? O que você assinalou? Muitos ficaram em dúvidas, né, com relação a isso aqui. Mas a morte de Estevão é importante nesse contexto, porque ela assinala o fim dos 490 anos de chance dadas a Israel, de acordo com Daniel 9, 24 a 27. Então, com a morte de Estevão, o evangelho foi estendido aos gentios. E aí está o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para levar esse privilégio agora a todos os povos da terra. Então, uma vez que isso aconteceu e o evangelho foi estendido a todos os gentios, nós temos agora uma comunidade de fé formada. E aqui, nessa parte, tem um texto muito interessante que eu queria trazer para você, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Acho que é a primeira carta de Pedro 2,9, quando diz lá que todos nós somos sacerdócio real, nação santa. Todos nós somos. Povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a partir da morte de Estevão, o evangelho é levado aos gentios, o apóstolo Paulo será um instrumento poderoso nesse momento, e depois Pedro vai ser o grande defensor do sacerdócio universal de todos os crentes. Não é mais agora uma tribo, apenas um povo, apenas, mas todo aquele que aceita Cristo como Salvador torna-se sacerdote, no sentido de que nós agora temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Muito bela essa doutrina. Lutero, já defendia essa doutrina, o sacerdócio universal de todos os crentes. E eu e você somos sacerdotes e sacerdotisas. Como os tais, nós temos acesso direto ao Pai. Agora, também temos um ministério, E cada um deve atuar aí na sua área, de acordo com os dons e talentos que recebeu, para fazer avançar o reino de Deus. Então, nós somos sacerdotes para levar o conhecimento do Senhor aos reis da terra, ok? E a lição fechou com a posteridade e o nome dos salvos. Isaías 66, 22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, assim diz o Senhor, há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. É claro que quando a Bíblia fala em preservar o nome, é preservar a identidade, preservar a pessoa, preservar a história. Ou seja, Deus iria poupar o seu povo. E no verso 23, e será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Interessante que o autor da lição fez a seguinte questão: o sábado cerimonial, ou o sábado semanal, ele está aqui linkado com as festas de lua nova, que eram cerimoniais, festas cerimoniais dos dias de Israel. Mas o sábado semanal é muito anterior a essas festas, Foi dado lá no Gênesis para Adão e Eva. Então nós cremos de que nessa nova terra que Deus vai estabelecer, o sábado continuará sendo guardado, porque a importância do sábado é muito maior, o significado dele é muito maior do que as festas de lua nova celebradas pelos judeus. É claro que nós não temos nenhuma previsão de celebração de festa de lua nova nessa nova terra. Por que não? Porque nessa nova terra, essas festas apontavam para Cristo, para a sua vinda. Elas tiveram seu cumprimento em Cristo. E nessa nova terra, a festa que nós vamos celebrar continuará sendo o sábado semanal, onde a cada 7 dias nós teremos um ajuntamento solene para celebrarmos ao nosso Deus por toda a eternidade. Que bela promessa! Quando hoje eu e você santificamos o sábado e reservamos 24 horas da semana, o 7º dia, para fins religiosos, etc., nós estamos tendo ali um antegozo do céu. A cada sábado que nós observamos, nós temos ali um antegozo do céu. Por isso, já começamos o nosso deleite desde agora. O sábado é um dia deleitoso, um dia digno de ser honrado e de se fazer o bem. É o que o Cristo nos ensinou. E fechando a lição, nós temos o verso 24. Curioso, Termina o livro de Isaías falando aqui, parece-nos numa visão negativa, mas olha o que diz o verso. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. É claro que a Bíblia, quando fala de um fogo que nunca se apaga, um fogo que nunca se extingue, é uma linguagem que está sendo usada, mas ela não é literal, porque na Bíblia não existe essa história
de a destruição de um fogo eterno. O fogo é eterno nas consequências, mas não em sua duração. Enquanto houver matéria, o ímpio queimará, mas uma vez terminada a matéria, o fogo se extinguirá. Agora, por que ele terminou dessa maneira? Porque era uma clara advertência para o povo. Se vocês não aceitarem o chamado de Deus, não se tornarem missionários, não encherem a terra do conhecimento do Senhor, o que vai acontecer com vocês é isso aqui, é o verso 24. Vocês serão destruídos. Então, mais uma vez aqui está sendo colocado o bem e o mal, a vida e a morte, a maldição e a bênção, para que eles escolhessem. De fato, não é assim com todos nós hoje. Então, a lição disse de que eles voltariam de Jerusalém, teriam a oportunidade de participar de toda essa restauração e eles poderiam se gloriar no Senhor. Mas, se não seguissem por esse caminho, eles seriam destruídos. E aqui nós temos um apontamento para Apocalipse capítulo 20, onde nós temos uma descrição profética de como será essa destruição final do ímpio. Depois você confere lá Apocalipse capítulo 20, especialmente a partir do verso 7, e você verá claramente isso, tá bem? Nós temos uma mensagem de esperança para ser anunciada ao mundo, e que eu e você possamos anunciá-la com toda alegria, porque a história desse planeta vai terminar bem. O fim será glorioso para todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos prepare a cada dia para Te servir e para levar esse conhecimento a outras pessoas que ainda não o possuem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E na semana que vem a gente volta com a nova lição, no novo trimestre, para recapitularmos juntos com você. Tá bem? Um abraço carinhoso. Que Deus te abençoe.